nome é Maria Terezinha Machado. Eu gostaria que me chamasse de Zinha, me identifico como Zinha. Tô com 45 anos. Fui para Florianópolis com 16 anos, mas hoje eu vou contar um pouquinho da minha vida. O que eu passei aqui, quando eu nasci até na minha adolescência. Então, quero dizer que eu sofria muito racismo. A gente saía daqui, eu ia estudar, eu sempre estudei em Garopaba, né? Era racismo desde a direção até os alunos. Era hora do recreio, eu não ia pro recreio porque eu chegava a bater em todo mundo porque eu me sentia exclusa por causa da minha pele. Uma coisa que me chamou a atenção demais foi que quando eu fui a primeira vez pro recreio, me chamavam de macaca, preta, feia. E daí eu queria saber o porquê disso tudo, né? Porque eu era ser humano, eu tinha perna, braço, igual todo mundo. Só que a única coisa que chamava atenção era a minha pele. Sim, a minha pele. Eu com 10 anos eu ia pro poço, a gente tem um poço aqui. Eu levava Bombril pra arear minha pele, porque eu queria ser igual às outras crianças do colégio ou de qualquer lugar. Porque eu não me aceitava como negra. Porque eu queria que todo mundo me respeitasse, que todo mundo falasse igual todo mundo conversa, só que eu não tinha essa voz. Eu queria que todo mundo me abraçasse, eu queria que todo mundo falasse comigo, mas ninguém falava comigo. Por quê? Será por quê, né? Hoje em dia eu entendo. E não quero entender, né, na real, porque eu sou uma negra, sim, mas como criança, como adolescente, eu queria ser abraçada, eu queria conversar com as pessoas, mas eu não conseguia. Eu fiquei da 2ª série até o 5º ano, tentando crescer, estudar, ser alguém na vida, mas me tiraram esse direito. Ai, Zinha, por que tirar esse direito? Pois é, né? Porque era preta, eu sou preta. Eu sou preta. E as pessoas antes não entendiam porque tua pele é escura. Eu tentei várias vezes me limpar, porque eu achava que isso aqui era uma sujeira, que a minha mãe não me dava banho, então eu queria ficar branca igual eles, né? Pra poder ficar igual eles, pra poder estudar e crescer na vida. Mas não, me tiraram esse direito. Esse direito foi tirado porque eu sou preta. Eu estudei em Garopaba, na 5ª série. Eu fiquei só 1 ano na 5ª série porque eu não conseguia chegar num recreio. Eu não conseguia fazer um vôlei, eu não conseguia fazer nada. Desde as professoras até a direção, eles me humilhavam. E dava o direito também dos meus colegas, né, entre parentes, que não era colega, me humilhar também. Eu me senti um lixo, né? Porque até então eu me achava um lixo, eu me achava tudo de ruim. Cara, eu tô falando com vocês agora porque eu passei por muita coisa. Muita coisa. E eu vou falar mais ainda. Me tiraram também a chance de... Eu até era bonitinha, gente. Eu tinha cabelo duro, que hoje em dia não é mais, mas assim, eu tinha cabelo duro. A minha pele era escura e na época eles tinham que escolher 3 meninas da sala, a mais bonita da sala. E daí todos os amiguinhos lá, os colegas, falaram que é fulana, fulana, fulana. Daí a professora ficou rindo, Zinha, bota o teu nome também. Eu falei assim, tá, pode botar meu nome. Todo mundo ficaram rindo. E eu fui bater num aluno que estava rindo de mim por causa da minha pele, da minha cor, que eu não era digna de colocar meu nome, né? E a professora falou assim, sai da sala porque tu nem merece estar aqui. Gente, eu cheguei em casa, falei pra minha mãe, porque eu já trabalhava na roça e daí eu saía correndo da roça. E eu saía correndo da roça para poder tomar um banho e descer lá para baixo para poder pegar o ônibus. E nesse dia que como eu não participava do recreio, eu morrendo de fome,
Eu não participava do recreio porque eu era humilhada, eu batia em todo mundo, porque a minha defesa não era a boca. A minha defesa era a porrada mesmo, eu batia em todo mundo pra eles me escutarem. Gente, eu tô aqui, eu sou ser humano também, eu tenho perna, eu tenho braço. Só que eu tinha que bater em todo mundo pra eles poderem me escutar. E nesse dia eu decidi ir não estudar mais, na 5ª série. Cheguei em casa, a minha mãe não sabe ler, e eu falei pra mãe, eu não quero mais ir pra aula. A minha mãe falou assim, então vai pra roça. Aí eu comecei a ir pra roça. Gente, eu era trabalhar na roça, eu tinha prazer, porque ninguém me humilhava. Ninguém falava nada pra mim. Que eu era isso, que eu era aquilo. Gente, eu na roça eu comecei a sentir que eu era ser humano, junto com a minha mãe, com meu pai, com meus primos, com meus tios. Eu era ser humano. Então eu achava que aquilo ali era o que me cabia, né? O que eu tinha que estar na roça e deu. E não perto da sociedade, né? Que era brancas, né? Eu fiquei dos 10 anos até os 12 anos pensando, eu vou todo dia pra cachoeira pra me lavar, porque daí eu vou começar a estudar de novo e a ser humano, né? Porque eu não me sentia um ser humano. As pessoas me chamavam de lixo, as pessoas me chamavam de bicho, e eu queria entender o porquê disso. Aí com 12 anos eu fui crescendo, a gente cresce, né, gente? A gente cresce, a gente tá vendo que a gente é igual a todo mundo, mas a única coisa que interfere é a pele. Só que o que é uma pele, né? Uma pele escura, uma pele branca ou não, é um ser humano. Decidi então esquecer das coisas que estavam acontecendo na roça e tentei de novo estudar. E que também tentar me entender, né? Porque eu nasci preta, porque que a minha família é assim. E também a roça, né? O porquê só da roça, né? Porque eu lembro que a gente trabalhava na roça, a gente vendia farinha, a gente colhia feijão, a gente vendia para os brancos. E por que só o alimento da gente que prestava e não a gente? Eu lembro que às vezes eu ia comprar bala e eu tinha que entregar o dinheiro, as minhas moedas, o dinheiro e papel, mas não podia entrar no estabelecimento, porque eu não era digna de entrar no estabelecimento. O meu dinheiro era digno, mas eu não podia entrar. E daí eu entregava o dinheiro e a pessoa vinha me dar bala, porque eu era criança, eu queria chupar uma bala, eu queria, né? E daí a gente vai crescendo, a gente vai vendo que isso não é certo. Isso não é certo, nunca foi certo. Mas eu tinha que entender o porquê disso, né? O racismo rolava muito em Garopaba, o racismo rolava muito na costa. A minha irmã casou lá na costa e quando eu queria ver minha irmã, eu saía correndo, porque todo mundo chegava na janela e falava, sua macaca, sua feia, só isso e aquilo. Eu falei assim, meu Deus do céu, até quando vai ser isso? Até quando vai rolar racismo? Até quando eu vou ser indigna, né? Porque eu achava que eu não era digna de viver. Eu achava que eu não era pura, porque os brancos eram puros, eu não. Eu nasci preta, então eu era um lixo mesmo. Eles estavam sempre falando que eu era um lixo, que eu era um animal. Então eu era um lixo, então eu era um animal. Mas eu queria tirar esse lixo de mim, essa culpa que eu carregava, por tá todo mundo falando que era isso e aquilo, mas todo mundo quem? Os brancos. Só que aqui na minha comunidade a gente se tratava igual, porque todo mundo era preto, né? A gente raspava mandioca, a gente colhia o feijão, a gente fazia tudo que fazia. E para servir quem? A gente, para poder se alimentar, e os brancos. Porque os brancos não sabiam fazer nada na roça, colher. Só que daí eles vinham pra gente, né? Eles vinham comprar da gente. E graças a Deus, eu com 12 anos, eu fui para Florianópolis. Sim, eu trabalhei como doméstica. Desde 12 anos eu trabalhei como doméstica. Depois eu fui vendo que Florianópolis era uma cidade grande e que eu não precisava me limitar com a minha cor, com o meu cabelo. Comecei a estudar. E depois eu fui vendo que eu era igual.
Só que não era tão igual porque o meu tom de pele era diferente, né? A gente sabe disso. E eu sentia na pele tudo que aconteceu quando eu era criança e adolescente, né? Hoje em dia, eu me vejo uma pessoa vitoriosa demais, assim. Porque lá em Florianópolis, na cidade grande, eu me vi como gente, não me vi como bicho, como vocês me tratavam. Eu me vi como gente, eu me vi como ser humano, eu trabalhei, eu estudei até a 7ª série, parei porque engravidei. E querendo ou não querendo, a gravidez foi tipo um alívio. Porque daí eu morei numa casa, eu tive meus 2 filhos. E eu vinha pra minha mãe, mas sempre com aquela raivinha, né, de querer, de falar pra mãe, eu fui pra uma cidade grande e a vida é de outro jeito, não é desse jeito que vocês estão vivendo. Não é dessa forma. Eu não casei com um preto, mas eu casei com... Ele é indígena, né? Meu ex-marido, ele é indígena. Ele é caboclo, porque a avó dele é indígena e a mãe dele nasceu e depois ela ficou com um branco, né? E nasceu ele. E eu quero dizer pra vocês que o que eu passei dos meus 5 anos até os 12 anos foi de muita tristeza, muita raiva de mim. Porque até então eu não entendia o porquê de tanta raiva, de tanta maldade. Só que hoje eu entendo. E hoje o racismo não acabou e não vai acabar. Porém a gente tem a lei que tá com a gente, né? Tem muita gente aí que é racista, mas não demonstra porque sabe que vai preso ou vai doer no bolso. De qualquer forma vai acontecer alguma coisa. Mas eu quero dizer pra vocês que lutem. Hoje em dia eu tenho 46 anos. Eu tenho um filho que já é formado em médico. Trabalha na aeronáutica há 2 anos. Eu tenho um outro agora do meio, que ele passou na UFSC pela medicina. Quer dizer que eu esse ano já me formo em técnica de enfermagem, que eu sou vitoriosa, porque meus 12 anos eu nunca achei que eu ia ser vitoriosa, nunca. Eu achei que ia morrer porque lixo igual a mim tinha que morrer. Ou, sei lá, em qualquer canto se prostituindo, porque a sociedade não te dava chance de voz. Eu batia em todo mundo porque ninguém me escutava. Eu tinha que dar porrada mesmo, porque pra alguém parar de falar alguma coisa. Então eu não tinha voz, naquele momento eu nunca tive voz, né? A gente batia em todo mundo. A gente era expulsa da sala, a gente era expulsa do recreio, a gente era expulsa do colégio, porque a gente batia, porque a gente queria um pouco de respeito, a gente não tinha. A gente não tinha porque, querendo ou não querendo, a família, né? É que a família era tudo, né? Se teu pai e a tua mãe falam, não brinca com o negro, porque o negro é um bicho. Tu pode pegar piolho, tu pode ficar preto também, porque se encostar na pele de um preto, tu vai ficar preto também. Então, às vezes não era nem culpa da criança, às vezes era culpa dos pais, porque eles ensinavam errado. Eles sempre ensinaram errado. Hoje em dia, eles estão tentando ensinar o certo, porque tem a lei agora. Mas se não fosse a lei, eu não sei o que seria de mim, eu não sei o que seria, Mas eu quero dizer pra todo mundo que, assim, tenho força, tenho vontade de viver, porque eu sou vitoriosa. Eu tenho 46 anos, eu me chamo Maria Terezinha Machado, eu moro em Florianópolis, só que daqui a alguns anos, eu me formando, eu quero voltar pra minha origem, que é a minha comunidade quilombola, o Morro do Fortunato. Quero fazer o bem pra quem não fez pra mim. E quero dizer que, infelizmente, eu passei por tudo isso. Mas também tem gente que passou por tudo isso que eu passei e não tá vivo pra contar a história. Só que eu sou uma pessoa íntegra. Eu sempre queria abraçar os meus coleguinhas, que era o branco. Nunca me deram chance de abraçar, nunca me deram chance de conversar.
Eu sempre fui tu não pode abraçar, tu não pode falar nada. Eu tinha um amigo, vou contar uma história que eu tinha um amigo que era da costa, eu achava que era amigo, né? Mas ele quando não tinha nenhum dos amigos dele, ele falava assim, tu é minha melhor amiga, mas não falava pra ninguém. Quando ele tava na turminha de amigo deles, eu abracei ele falou assim, sai, me bateu. E eu falei pra ele, por que tu tá fazendo isso? Porque se tu fosse branca, eu ia te abraçar, mas tu é preta. Então eu não posso ser teu amigo. Depois daquele dia, eu jurei pra mim mesmo que eu não ia ter nunca mais amigo branco. Porque aquilo ali me doeu, né? Aquilo ali me doeu porque nas costas era meu amigo e na frente dos amigos dele, branco, não era. Então assim, hoje em dia eu vou dizer pra vocês o seguinte: força, foco e esperança. Eu tive tudo isso e hoje em dia eu sou vitoriosa. Sou muito vitoriosa porque eu cheguei onde eu sempre quis. Eu tenho 3 filhos maravilhosos, eu tenho uma mãe, um pai que é surreal. Eu tenho uma comunidade que está crescendo, é autossustentável. E se fosse assim antes, né? A gente não ia ser... se eles fossem umas pessoas que lutassem porque a gente é preto e todo mundo tem que engolir, mas não, a gente não engolia nada, a gente escutava e ficava quieta, abaixava a cabeça. Eu, como era folgada, e ainda sou, eu batia em todo mundo, porque eu precisava da voz deles, eu precisava que eles me escutassem, porque eu tenho braço, eu tenho perna, eu tenho voz, eu precisava que eles sentissem a minha emoção, o sentimento, a minha raiva, mas aí eles não escutavam, então eu tinha que bater várias vezes para poder me escutarem. Hoje em dia não. Hoje em dia eu tenho uma voz, hoje em dia eu falo, as pessoas me escutam. E eu quero dizer que eu sou abençoada, eu sou realizada, eu sou uma pessoa importante para mim, importante para minha família, importante para meus filhos. Eu agradeço a Deus por não ter desistido de mim, porque eu tinha desistido de mim há muito tempo atrás, eu tinha desistido de mim total. Mas que bom, a gente acha que não existe mais racismo. Existe, gente. Existe muito racismo. Porém, ele é camuflado, né? Ele não pode ser gritado como antes. Então a gente tem que agradecer. Eu agradeço porque assim, o racismo está em todo lugar. Só que aonde eu vou agora, pode me olhar dos pés da cabeça, pode me olhar. Eu sou a mãe de 2 médicos. Eu sou a mãe de uma criança de 10 anos que é perfeita, inteligente, não aceita desaforo. Ela não precisa bater em ninguém. Só em falar, as pessoas já escutam ela. Então, hoje em dia, eu posso dizer que eu sou uma pessoa abençoada, uma pessoa vitoriosa. E que quem estiver escutando esse áudio, esse vídeo, saiba que tu é forte. E não desista de ti nunca.